Shalom, amigos! Hoje eu quero conversar com vocês sobre a ceia que Yeshua celebrou, que alguns conhecem como Santa Ceia, mas que, se formos ler cuidadosamente o Novo Testamento, nós veremos que se tratava de uma ceia de Páscoa, pascal, que em hebraico é Pessah, onde ele significa o seu próprio corpo como cordeiro pascal. E o vinho que ele tomou naquela ceia como o seu sangue derramado para que uma nova aliança fosse estabelecida a partir da sua morte. E alguns questionamentos surgem porque a oferta que se podia comer no tabernáculo era a oferta de paz, que ela era partilhada entre o sacerdote, o ofertante e uma pequena porção memorial dada para Deus. Como o cordeiro era comido pelo ofertante, era tido como uma oferta de paz. E as ofertas de paz não eram propriamente pelo pecado. E em Pessah também haviam ofertas pelo pecado que eram entregues ao sacerdote e estas eram comidas exclusivamente pelo sacerdote. Mas como reconciliar Yeshua como esse cordeiro que é tanto a nossa paz com Deus, é verdade, como ele cobre pelo nosso pecado? Como entender isso a partir do Antigo Testamento? Teria sido algo que Yeshua inventou, inovou, fez diferente do que havia anteriormente? Como entender? Nós sabemos que hoje a tradição judaica, ela celebra uma Páscoa cheia de influências de doutrinas rabínicas, incluindo inclusive coisas que jamais seriam ofertadas no altar, como galinha. Aqui cabe uma explicação. A galinha é justificada pelo fato de não se poder mais oferecer um cordeiro no templo. E muitos não comem um cordeiro na Pessah exatamente por esta razão. O tradicional é o osso da coxa do cordeiro, o zeroá, para fazer memorialização do cordeiro pascal. Exatamente a primeira coisa que precisou ser providenciada lá no Êxodo e também na época que havia templo, era o cordeiro para o sacrifício. Judeus e messiânicos justificam que o osso da galinha, muitas vezes a asa, representa essa saída, como um braço estendido e mão poderosa. E o que eu vou mencionar sobre rodar uma galinha sobre a cabeça para representar um sacrifício que não mais se pode fazer, é feito por alguma parte do judaísmo em Yom Kippur, dia do perdão ou do arrependimento, e é criticada até por ramos do próprio judaísmo. O aspecto que desejo ressaltar é como tradições religiosas facilmente inserem elementos e ritos, e a racionalização é própria do ser humano. Gostamos de pensar que temos justificativa para tudo que desejamos ou inovamos. Precisamos nos esforçar e perseverar em nos atermos à Torá e aquilo que Yod-Heh-Vav-Heh nos dá, pois é o bastante, e há mandamento de não retirar e não acrescentar. Em Êxodo 12:25 lemos: uma vez dentro da terra que Yod-Heh-Vav-Heh vos dará, como tem dito, observai este avodá, serviço. E no verso seguinte, 26, quando vossos filhos vos perguntarem que seder é este, seder significa ordem e pode ser traduzido como rito. No 27 temos a resposta, é o sacrifício de Pessah de Yod-Heh-Vav-Heh. Continuando. Sacrificam galinhas, rodam galinhas sobre a cabeça, colocam coisas estranhas como ovo no prato de Pessah, que é um mandamento. Pessah é um mandamento que nós celebremos como um memorial, que nós recontemos aos filhos. Devo dizer que o ovo é justificado como substituto das outras ofertas que haviam além do cordeiro na Seder de Pessah. E para os crentes em Yeshua, seria uma representação do novo nascimento.
Esta seria a justificativa do ovo. Aponto isto apenas para marcar que não havia essas coisas na Seder que Yeshua celebrou. Que não esqueçamos, né? E nós precisamos entender Pêssar muito bem, para não errarmos, e entender a Pêssar a partir de Yeshua. É bem interessante que esta semana ainda eu vi uma explanação do Ministério One for Israel, que tem uma universidade, um ministério messiânico lá em Israel, e eles estavam citando um doutor Ival. Eu posso depois colocar na descrição o nome certinho para vocês, que ele estava dizendo que toda a Haggadah rabínica do judaísmo, ela foi narrada posteriormente à narrativa que nós encontramos de Pêssar no Novo Testamento, que foi celebrada por Yeshua e seus discípulos, e que aquela escrita rabínica teria sido uma reação, uma resposta a Pêssar registrada nos evangelhos, na Bessorá, né? Especialmente na Bessorá de Marcos, que ele identifica como sendo a autêntica Haggadah de Pêssar celebrada por Yeshua, né? Então, é bem interessante pensar que não havia algo tão estruturado na lei oral, no Talmud, nos escritos rabínicos, anteriormente ao Novo Testamento. O Novo Testamento é um escrito judaico, porque Yeshua era judeu e os seus discípulos, na sua vasta maioria, também eram israelitas, né? E ali foi registrado o que eles fizeram no Seder de Pêssar, sendo que nós temos também a orientação, a instrução lá em Êxodo 12, né, que diz que é para fazer isso como memorial. Eu vou ler para vocês e enxertar uns trechos neste vídeo para enriquecê-lo. Em Êxodo 12, 24 está escrito: guardai, pois, isto por estatuto, para vós outros e para vossos filhos para sempre. Em Deuteronômio 16, nós lemos: guarda o mês de Abibe e celebra a Páscoa de Yahua teu Deus, porque no mês de Abibe, Yahua teu Deus te tirou do Egito de noite. E ali há referência para um lugar expresso que deveria ser no templo. Yod Revavirê determinou que todos os sacrifícios seriam no templo e não nos quintais das casas de qualquer maneira, pois tudo era sombra profética. Um cordeiro puro de 1 ano, sem defeito, um típico corbã, mas comido por todos. O Messias Yeshua, explicando que o comer é se tornar um só com aquilo que é comido, assim no natural como no espiritual. E é deste modo que precisamos entender a fala de Yeshua: quem não comer do meu corpo e não beber do meu sangue não tem parte comigo. Mas o Seder de Pêssar, então celebrado por Yeshua, já continha o que eles identificam hoje como os 4 cálices, né, que é celebrado até hoje. E esses 4 cálices teriam sido são extraídos, melhor dizendo. Os 4 cálices são extraídos no capítulo 6 de Êxodo, quando existem ali 4 promessas de Yod Revavirê em relação ao seu povo. Eu os tirarei das cargas do Egito, eu os redimirei da escravidão lá no Egito, eu os resgatarei com braço estendido e tomar-vos-ei por meu povo. O 4º cálice, Yeshua declarou que beberia na sua volta, quando então no milênio haverá uma plenitude da filiação para os redimidos. 4 promessas que nós achamos lá em Êxodo capítulo 6, né, que são esses 4 cálices, e nós vemos na narrativa dos evangelhos expressamente Lucas dizendo, falando de 2 cálices, né, que Yeshua tomou. Então 2 dos cálices ele tomou, expressamente dito,
Um foi depois da ceia e que se acredita que foi o terceiro cálice, que é o cálice da redenção. E o quarto cálice, ele teria dito que ele tomaria na sua segunda vinda. É o cálice da glorificação ou da filiação, né? Que é o que ele ainda vai fazer completamente na sua segunda vinda. E este cálice será tomado com os remidos nas bodas do Cordeiro, conforme está lá narrado, essas bodas, no livro de Apocalipse. Apocalipse 19. Fala das bodas do Cordeiro. Então, esse Seder que Yeshua viveu e ensinou e está lá narrado lá na Bessorá, né, dos apóstolos, dos discípulos de Yeshua, nesse Seder que nós precisamos focar quando nós repetimos o memorial, a memorialização, porque nós sabemos que a razão pela qual o Revavirê manda que lembremos é porque são ensaios proféticos, né? Naquela época, Moisés foi sombra do que Yeshua realizou na sua vinda, com a sua vida, sendo esse servo de Isaías 53, que é o intermediário, sendo também, conforme está lá em Isaías 53, o próprio Cordeiro, né, como ovelha muda, ele foi levado ao matadouro. Zacarias fala daquele que foi perfurado, traspassado pelos nossos pecados. Então, essa ovelha muda é o Cordeiro que tira o pecado. E da onde que nós temos, por exemplo, nós precisamos, conforme a gente vai crescendo no estudo das Escrituras, identificar a questão dos ciclos que nos são mostrados, né? A Akedá, que é a entrega de Isaac por Abraão, que no livro de Jubileus não fala que foi no Monte Moriá, mas diz que foi no Monte Sião, que seria o Monte do Templo. É interessante que há fontes, né, que narram isso, e sem dúvida nenhuma, mesmo no Monte Moriá, é uma sombra do Messias, né, e da sua entrega e ressurreição, carregando o madeiro, a lenha, para o sacrifício nas próprias costas. E existem interpretações rabínicas que mencionam isso como uma figura do Messias, e nós sabemos que essa figura do Messias é exatamente Yeshua, né, que veio, e lá já na Akedá, aquilo ali teria acontecido em 14 de Nissan, como uma prefiguração disto que Yeshua vem preencher, vem realizar nesse ciclo profético que foi dado já desde o princípio. Porque, afinal de contas, em Isaías 46:10 diz que o fim está revelado desde o princípio, Bereshit, não é mesmo? E essa coisa do Êxodo, ela haveria ainda um outro ciclo, algum outro ciclo anterior que seja, digamos assim, sombra deste que foi com Moisés na saída do Egito? Com certeza sim. Nós lemos lá no livro de Gênesis também, quando nós vemos que Abraão viveu um período de fome, e por causa dessa fome ele desceu ao Egito, e lá no Egito ele temeu por sua vida e achou, bom, vão querer me matar para ficar com a Sara, minha esposa, minha mulher. Então, Sara, diga que você é minha irmã, para que não me matem por tua causa. E quando o próprio Yod-Heh-Vav-Heh revela, através do envio de pragas para o faraó naquela época, Abimeleque, que Sara era esposa de Abraão e que ele não podia tocar, e as pragas vieram para este fim, para mostrar que a noiva seria protegida pelo próprio Yod-Heh-Vav-Heh. Aqui eu já estou falando metaforicamente dentro dessa imagem que o texto nos traz, né? E então, quando Abimeleque sabe, ele envia Abraão para sua própria terra, junto com Sara, e o que mais?
muita riqueza, muita riqueza. E isso é também o que nós vemos na saída do Egito, lá no Êxodo, né? Com Moisés, né? Retirando o povo e falando para que os israelitas pedissem que lhes seria dado grande parte da riqueza dos egípcios nesta saída, né, que foi usada inclusive para a construção do tabernáculo e tudo mais. Então, as escrituras, elas são cíclicas e é a multiforme graça de Deus que mostra muitas vezes e de maneiras diferentes, apresentam e reapresentam de forma cíclica toda a profecia que o Criador, o Eterno, quer nos ensinar. Então precisamos treinar os nossos olhos para ver e os ouvidos para que possamos entender toda a mensagem. Por quê? Porque quando nós chegamos em Yeshua, nós precisamos entender que ele é sim o Cordeiro Pascal que Isaac pergunta ao seu pai, lá em Gênesis 22, papai, eu vejo a lenha, né? E estamos aqui no altar, mas cadê o cordeiro? Né? E aí Abraão responde, Deus proverá para si o cordeiro, meu filho. E isso, eles se viram e veem um carneiro. E é interessante que tudo nas escrituras, os detalhes, né, são importantes. E os israelitas, que são minuciosos e muito tementes no estudo das escrituras, eles dizem, bom, não veio o cordeiro, né? Veio um carneiro. O carneiro estava preso pelos chifres numa moita de espinhos e prefigura também Mashiach, mas não era um cordeiro ali, né? Porque Isaac seria o cordeiro, mas que era uma sombra do Filho de Deus. E essa pergunta, cadê o cordeiro então? Porque o que veio, o que apareceu, o que Deus mandou foi um carneiro, e o cordeiro é respondida por João Batista, Yohanan Hamatbil. Eis o cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. De onde João Batista tira a ideia que um cordeiro tiraria o pecado? Ele tira essa ideia da profecia. João Batista tira essa ideia justamente da profecia de Isaías 53, né? Que como ovelha muda ele foi para o matadouro, né? Depois de descrever a questão do servo sofredor, né? Intermediário, como o Mashiach, né? Sem aparência nem formosura, ele levaria os pecados da humanidade inteira sobre si, né? Então nós temos nos profetas já a sombra, a explicação de um cordeiro que tira os pecados. Porque no Êxodo, esse cordeiro, o sangue sobre o umbral das portas, representou esse nascimento, né? Passar por um portal ensanguentado, que é a porta marcada com sangue do cordeiro, né? E depois passar pelas águas. E isso Paulo também, nas suas cartas, ele explica como um novo nascimento, né, a partir disso, porque em Pêssar nós celebramos a libertação da escravidão ao pecado, a libertação da opressão de Faraó, que representa também a malignidade das potestades deste mundo, né? E é muito importante que nós percebamos que esse memorial ele deve ser celebrado da mesma forma que Yeshua celebrou. Por quê? Porque ele ainda tem um cumprimento futuro a acontecer, né? A nossa redenção, lá em Apocalipse, também nos profetas, ela é narrada como um segundo êxodo, né? E nós não podemos ignorar isso e toda a relevância que isso tem. Então nós precisamos perceber que a Pêssar, ela é um memorial, ela é um mandamento em Êxodo, e nós precisamos celebrá-la imitando o Mashiach e entendendo o que Mashiach fez, o que isso representa e o que cada elemento que deve conter na nossa ceia de Pêssar, o que isso simboliza e para que serve, né, esse memorial. E eu vou mostrar para vocês esses elementos e dar essa explicação
sobre cada parte desse simbolismo e como nós devemos celebrar a nossa Pêssar, honrando o nosso Mashiach e celebrando isso até que ele volte, como ele nos ordenou, né? E sem deixar de acrescer o simbolismo tanto da entrega dele, como esse Cordeiro Pascal, como da sua ressurreição, que porque ele venceu a morte, um dia nós venceremos também. E isso tudo é muito maravilhoso para que nós estudemos e busquemos entender, né, e viver isso, porque é a forma como o nosso Pai Celeste quer nos ensinar também, primeiro no natural e depois no espiritual. Então, se nós não praticarmos as coisas no natural, nós teremos muita dificuldade, facilmente seremos enganados com filosofias. Então, Yod Revavirê, o Criador, o Eterno, ele nos dá coisas físicas, palpáveis, para que nós possamos não errar nas questões espirituais. E assim eu me despeço dizendo Shalom.